pós-graduação em História, aqui na Universidade Federal Fluminense, e o nome da minha tese foi Quando os Artistas Saem em Viagem, Trânsito de Pintores e Pinturas pelo Brasil entre o século XIX e o século XX. Ela foi orientada pelo Paulo Knaus, e ela já vem de um interesse desde o mestrado, né? No meu mestrado, que eu fiz também na UF, na História na UF, eu estudei exposições de artes no Pará, no final do 19 e início do 20. Eu morei muitos anos em Belém, minha formação é de lá. Trabalhei no Museu de Arte de Belém, e aí a história da formação daquela coleção me levou a estudar as exposições de arte que aconteciam lá. E as exposições de arte me levaram para o que virou a tese, né? Porque eu identificava um grande fluxo de artistas de diversos locais do Brasil que iam expor em Belém e, às vezes, em Manaus naquele momento. Então, esse trânsito de artistas, essas viagens para a comercialização de obras, né? E, consequentemente, a formação de coleções, né? Nesse momento, que é o momento de federalização, né? Do território nacional, dessa recém-república, né? E desse descentralização né? do poder, né? E, ao mesmo tempo, fortalecimento do poder do Estado e dessa questão dos Estados irem criando suas identidades próprias. Isso fomenta bastante, né, esse mercado de arte, essa comercialização, essa circulação de representações e de obras de arte de artistas. Então, uma coisa foi me levando a outra e eu cheguei à ideia, né, que eu desenvolvi na tese, que era justamente pesquisar esse trânsito de artistas que está viajando, né, de artistas brasileiros que está viajando pelo interior do país, comercializando obras, né, e recebendo encomendas. E aí esses tipos de viagem, né, foram aumentando, né? Eu sabia o que eu queria tratar, né? Mas quanto mais você entra, né, nesse universo e procurando artistas e para onde eles estão indo, novas possibilidades normalmente se abrem, né? Então eu acabei dividindo a tese no que foi didático para mim trabalhar, né? Primeiro um capítulo geral em que eu abordava viagens, né? Esse capítulo ele vai dialogar com o resto todo da tese, mas para eu abordar determinados temas que me interessavam mais nessas viagens, nesses tipos de viagem, eu acabei elencando 3 artistas para seguir a trajetória deles no trânsito. Não são biográficos especificamente, mas são artistas que vão me trazendo conduções de questões que, enquanto eles estão em viagem, as questões soltam, né? E a pesquisa me levou a fechar em 3 artistas. Eu, né, abri e fechei essa lista várias vezes, né, mas acabou com esses 3, que é o Aurélio de Figueiredo, o Antônio Parreira, justamente, que é acho que um exemplo máximo de carreira construída no trânsito, né, e o Virgílio Maurício, né, que é um artista que foi bastante esquecido pela historiografia da arte no Brasil durante bastante tempo. E aí cada um me conduzia para uma questão. O Aurélio de Figueiredo acabou sendo o primeiro a pegar essa trajetória porque ele se cria muito, né, nessa entre o Império e a República, né? Ele não só formação, mas como atuação. Então ele mostra bem como essa mudança influencia, né, nos mundos da arte, como esses artistas vão tendo que se adaptar a uma nova realidade de trabalho, né, em que o trânsito se mostra como uma possibilidade, né. É um artista que ele vai traçando esses primeiros locais que a gente vai conhecendo, né. E com ele também eu trabalho um pouco essa circulação de imagens de natureza, porque ele quis muito ser um pintor histórico, ele se caracteriza bastante por isso nos grandes museus, né?
quadros de fantasias, de alegoria e quadros históricos, mas quando a gente sai para os museus dos outros locais do Brasil, o que a gente vê é o Aurélio de Figueiredo paisagista, porque é o Aurélio do trânsito, né? Das telas menores, né? Das telas que você leva para a casa das pessoas. Então esse é um ponto interessante que ele permite discutir, né? O segundo artista é o Parreiras, né? Que é amplamente estudado, então ele era muito chave para mim também, porque eu tinha muito com quem dialogar na hora de pensar o Parreiras, na hora de pensar o trânsito do Parreiras, e como ele reinventou o próprio trânsito e a própria carreira, né? Então ele viaja por muito mais lugares. Dos três artistas que eu pesquiso, ele é o que trabalha mais tempo, né? E mais tempo viajando também, né? Então a gente tem uma carreira longa, né, de viagens e de produção e de exposição para acompanhar e que amplia absurdamente esse leque geográfico que a gente tem a partir do Parreiras, né? Então essa geografia toda ela passa a ser complementada pela trajetória do Parreiras, né? E vamos para outros locais que Aurélio não nos levou, né? E para locais que você vai vendo que vai surgindo novos locais, né? Em 1905 ele está no Pará, né? Meados da década de 10 ele está no Rio Grande do Sul, ele vai em 1916, 17 ele está ali no Nordeste, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, né, com uma outra dimensão. Ele já está, no momento ele viaja exclusivamente para expor, né, no outro momento ele pega esse nicho de fazer encomendas, né, de oferecer, na verdade, trabalhos, né, que vão ser encomendados pelos governos dos estados locais, de momentos chaves, né, da história nacional, da história pátria, né? Então você vai vendo esse percurso, né? Depois ele vai para Minas Gerais, aí você já tem um outro trânsito na década de 20. Quando ele vai para a Bahia, ele vai pintar, ele não expõe na Bahia em 1900, 1901, ele expõe no Rio quando ele volta. Então toda essa dinâmica dessas viagens permite a gente mapear como é que essa comercialização da arte também se dava nos diversos estados brasileiros a partir da presença do Parreiras nesses lugares, né? Então ele é uma figura-chave nesse sentido. E por fim, o último dos artistas é o Virgílio Maurício, que também é o mais novo dos três, o mais desconhecido dos três, e que num determinado momento ele já se lança no mercado em que esse trânsito existe, muito aberto por outros artistas de gerações anteriores, como o Aurélio e o Parreiras. Então ele já não desbrava esses lugares, ele já chega nos locais com esse fluxo estabelecido, ele já vai certeiro nos locais que podem comprar obras deles, e isso é um diferencial, né? Ao mesmo tempo, ele sofre uma série de polêmicas, de acusação de plágio, né? E de uma série de acusações graves, né? E ele vai tendo problemas com artistas, com críticos. E o trânsito dele me permite abordar essa sociabilidade, né? Como que essas relações elas acompanham o artista por onde ele vai. Porque mesmo que ele chegue desconhecido, as redes de contato agem e questões acontecem em relação à obra, à exposição e à figura dele, né? Então essas redes de contato, essas relações sociais em torno dos mundos da arte, elas são discutidas a partir do Virgílio Maurício, que inclusive tem uma briga bastante séria, bastante interessante com o Parreiras em Pernambuco, em 1917, se não me falha a memória. Né, o Virgílio estava morando lá, o Parreiras está expondo lá, forma-se tem um grupo, um círculo de artes, né, e acaba que o Virgílio é expulso desse círculo que ele fazia parte, né, e o Parreiras é uma figura central para, digamos, como é que eu posso dizer, uma figura central
para apresentar essa dubiedade em relação ao Virgílio naquele momento, naquele lugar. Então a gente vai vendo essas relações também entre os três artistas acontecendo. O Parreiras tem uma relação com o Aurélio de Figueiredo, eles são relativamente próximos. O Aurélio de Figueiredo é irmão do Pedro Américo, então ainda tem essa relação desses pintores, desses mestres do Império. E depois o Parreiras tem essa pendenga com Virgílio Maurício, então isso também vai criando esse laço entre os três artistas estudados, de uma forma ou de outra. Mas o que me manteve mesmo em relação ao foco, ao objetivo em relação às viagens, ao nome dos artistas que se mantiveram até o fim, foi a presença deles em coleções. No fundo, o que me motivava era ir vendo como esse trânsito deixava suas marcas nas coleções pelos diferentes estados brasileiros. Então, onde esses artistas estavam ou não e por quê? Como é que essas relações e essas coleções se formavam a partir das ações desses artistas, a partir desse deslocamento dessas pessoas. Então, no final das contas, o trânsito só começa quando os artistas saem em viagem. No final, a gente vê que a estrada segue aberta, porque essas telas continuam aí apresentando novas questões para a gente. Elas só tiveram o comecinho a partir do momento que elas caem na estrada.